Olá a todos mais uma vez. Eu sou o Paulo Pereira, aluno de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal de Minas Gerais, campus Betim. Hoje iremos falar no nosso seminário de Algoritmos e Estruturas de Dados 2 sobre o método de ordenação Quicksort. Esse método de ordenação, esse algoritmo Quicksort, ele foi criado por Charles Anthony em 1960, quando visitou a Universidade de Moscou. Como estudante naquela época, trabalhou em um projeto de tradução de máquina para National Physics Laboratory. Ele criou o Quicksort ao tentar traduzir um dicionário de inglês para o russo, ordenando as palavras. Tendo como objetivo reduzir o problema original em subproblemas que possam ser resolvidos mais facilmente e rápido, foi publicado em 1962 após uma série de refinamentos. Eu particularmente escolhi esse método por ser um método fácil de implementar e muito eficiente. Então, particularmente, esse é o meu método favorito. Sempre que eu posso, eu tento implementar eles, porque além disso ele usa recursão, um recurso computacional muito interessante, um conceito muito legal que a gente já estudou nesse semestre, e também traz a facilidade no código, né? Fica um código muito mais enxuto quando você utiliza a recursão, eliminando aquele monte de for, while, comparações desnecessárias, né? Traduzindo um código bem enxuto mesmo. Como podemos ver na imagem ao lado da foto de Charles Anthony, o Quicksort adota a estratégia de divisão e conquista. A estratégia consiste em selecionar um elemento como pivô e organizar o vetor ou o espaço a ser ordenado em duas metades, onde a metade com os valores maiores fica à direita e a outra metade fica à esquerda do elemento selecionado. Geralmente o elemento selecionado como pivô é, ele é o último elemento da lista. Enquanto apresento alguns dados técnicos e comparativos dos métodos, iremos assistir a dois vídeos mostrando a comparação de vários métodos de ordenação. Então, de forma randômica, a gente tem a comparação desses métodos de ordenação. No centro da tela, a gente tem o Quicksort, que é o método selecionado. Eu gostaria que prestassem bastante atenção no Merge Sort, logo à esquerda do Quicksort. Por que eu escolhi comparar principalmente esses dois métodos? São métodos muito parecidos, que operam da mesma forma. Como a gente pôde ver, eles particionam o vetor e fazem a comparação. A maior diferença entre o Quick e o Merge Sort é que o Merge não tem um sistema de pivô. Ele apenas compara as metades do vetor. Isso pode, em alguns casos, causar uma diferença de desempenho, como a gente pode ver aí. Então, nesse vídeo, a gente tem vários métodos de comparação, né? Porque todo método de ordenação existe o melhor caso, existe o pior caso, existe o caso ideal e o caso aleatório, como foi esse primeiro que a gente viu. Na passagem seguinte agora, algumas partes estão iguais. Então a gente pode ver que o Quicksort ele tem um desempenho muito melhor do que o Merge Sort em alguns casos. O Merge se sai melhor em vetores que são muito maiores, em matrizes e espaços que têm grandes volumes de dados, né, para serem comparados. Porque o Quicksort exige muitas pequenas comparações. Como ele sempre vai estar redividindo o vetor e pivotando o, o método, o objeto escolhido, então a gente vai ter várias passagens dentro do mesmo vetor. E o merge ele vai apenas dividindo o vetor, já comparando e depois juntando essas subdivisões que ele fez do próprio vetor. Os dois operam de forma recursiva, né? Então a gente tem aqui a execução do método de forma reversa e a gente pode ver através dessas linhas como esses algoritmos operam, né? Que é de uma forma bem interessante.
Eu vou adiantar o vídeo aqui porque o que nos interessa na maior parte é o merge e o quicksort, mas como vocês já entenderam, é um vídeo bem interessante. A gente pode ver como outros métodos operam e tudo mais. E ele tem mais algumas execuções aqui a serem feitas. Então aqui a gente já tem um método quase ordenado. A gente pode ver que quando ele fica verde, ele já encontrou a posição daquele item na sua ordem, né? Então ele já vai deixando aquele item pré-ordenado e mostrando pra gente aqui. Eu vou até voltar nesse método de novo, para mostrar como o Quick já identifica de forma muito mais rápida onde que é o local daquele método. Olha só, vamos reparando que ele percorre já metade do vetor na primeira vez. Vou até pausar aqui mais uma vez. Ó. Ele vai percorrer até somente metade do vetor, que é aquele ponto vermelhinho, vai e volta e já começa a colocar de forma ordenada o, os itens do vetor, né? Bom, antes da gente passar para o código em si, eu gostaria de apenas passar mais esse vídeo para a gente ter uma ideia de comparação. Então, nesse vídeo, a gente tem muito mais dados para serem ordenados. E a gente vai poder notar uma diferença de desempenho dos códigos anteriormente para esses códigos agora. Alguns algoritmos terão melhor desempenho, algoritmos que foram lentos anteriormente, e agora a gente pode ver que com volume maior de dados, com complexidade maior de dados, eles se comportam de forma diferente. Mas ainda assim, hoje, como o poder computacional é muito grande, esses métodos se tornam muito eficientes, né? A gente não precisa preocupar tanto com algumas limitações da época que foram criados, como espaço de memória, espaço de armazenamento, velocidade do processador. Mas ainda assim, em larga escala, a gente deve considerar as menores nuances, porque isso no final vai despender o custo computacional desnecessário, certo? Então a gente precisa sempre dimensionar o tipo de dado que a gente quer organizar, se é um volume muito grande, se são dados muito complexos, e selecionar o melhor método para aquele tipo de dado que a gente quer ordenar. Então vou dar play aqui no vídeo, para a gente ter uma comparação. Lembrando que o clique nesse caso, ele está na coluna do meio, é a última imagem, e o merge logo à esquerda dele, beleza? É muito interessante a gente ver como que os métodos funcionam, a fluidez deles, como que eles já organizam as suas estruturas, né? E através da imagem, de comparações assim, fica bem interessante. É isso aí, então. Beleza? Mais alguns dados técnicos aqui, para a gente comparar os dois métodos que são bem parecidos. Como eu já disse antes, a ordenação Quicksort, ela divide a lista baseado no pivô e não na metade, como o merge sort faz. O merge sort sempre vai dividir as listas e sublistas pela metade. A complexidade no pior caso da ordenação do quicksort é O de n ao quadrado e no merge seria O de n log n. Funciona melhor, como eu já disse também, em matrizes menores e o merge sort opera bem em qualquer tipo de array. O merge, o merge tem velocidade consistente em todos os tipos de conjuntos de dados. E já o Quicksort é mais rápido em alguns casos de ordenação, né? A vantagem dele sobre o Merge também é que ele ocupa menor espaço de armazenamento, por não ter que ficar subdividindo sempre o vetor pela metade, independente de como o vetor já esteja. E ele é mais eficiente em matrizes maiores. Certo? Vamos para o código agora. Então, aqui nós temos o código do programa. É um código bem simples, mas é um pouco complexo. Então, eu vou explicar primeiramente em aspecto geral o código, depois a gente vai fazer alguns exemplos e passando detalhadamente. Eu coloquei alguns pauses e alguns printfs durante o código para a gente ter ideia de como que ele funciona. Então aqui, primeira parte, a gente tem a declaração das bibliotecas, normalmente, né? Temos a declaração da função que a gente vai usar, que é a função recursiva, que já vai ordenar
de uma vez o nosso código. Como vocês podem ver, o código ficou um código super enxuto, né? Aqui tem 86 linhas, muito bem espaçadas, diagramadas. A gente tem vários printfs que no C acaba gastando um pouco mais de espaço para a gente ter eles. E também printfs desnecessários, como esse daqui, que é apenas uma explicação do código, né? Então vamos lá por cada parte do código. Primeiramente, a gente tem a função main, a função principal do nosso programa, onde ela vai chamar as outras funções, e é a primeira função a ser executada no C. Então aqui a gente tem as primeiras declarações, né? A gente tem o nosso vetor, que no nosso caso a gente tem um tamanho máximo de 100 caracteres, apenas a título de apenas a título de limitação, certo? Porque a gente poderia ter qualquer valor aqui, mas para o nosso exemplo, a explicação do código, não é necessário ter um vetor muito grande. E a gente aqui vai ter os índices I e J apenas para a gente poder percorrer os vetores e fazer as manipulações necessárias. Então a gente começa com um while bem básico, onde a gente vai capturar os nossos valores de entrada e ao final desse while a gente vai ter salvo nesse J o tamanho máximo desse vetor. Eu queria destacar aqui que eu coloquei esse J no final, esse J não faz parte da equação em si, é apenas para a gente poder usar aquele printf e explicar melhor como funciona o código. Então esse J do finalzinho aqui não faz parte, esse restante da função todo está dentro do código, né? Então a gente recebeu os valores, a gente salvou dentro de um vetor e a gente vai passar esse vetor por parâmetro para a função quicksort. Prestem bem atenção, como a gente está passando somente vet, a gente está passando a referência do vetor, né? Como ele é um ponteiro, a gente vai receber esse ponteiro e as manipulações que a gente fizer nele já irão ficar salvas dentro dele, pois a gente passou ele como um ponteiro, certo? Então aqui na função quicksort a gente recebe o vetor, a gente vai ter o limite esquerdo, que no nosso caso no primeiro vai ser 0, que é o primeiro elemento, o limite à esquerda do nosso vetor, e o limite à direita do nosso vetor, né? Qual que é o último elemento do nosso vetor. Por que tem esquerda e direita, né? Início e fim? Como a gente viu anteriormente, a estratégia do quicksort é dividir para conquistar. Então a gente vai subdividir esse vetor ao longo do nosso programa, e ter esses limites à esquerda e à direita é muito necessário para que a gente possa mover os limites de acordo com a nossa necessidade. Então a gente vai ter esquerda e direita como início e fim, porque a gente pode não, a gente vai utilizar não vai utilizar o zero sempre como início e nem o tamanho máximo do vetor como final. A gente tem hora que vai manipular apenas o começo do vetor ou apenas o final do vetor. Então o nosso final pode ser 4, por exemplo, mesmo que o limite do vetor seja 10. E o início pode ser 3, mesmo que o início do vetor seja 0. Então aqui para a gente poder manter o tamanho, o inicial e o final do vetor, a gente vai deixar essas duas variáveis salvas aqui em cima e vai passar como parâmetro para I e J que serão manipulados esses valores, porque a gente vai poder percorrer o vetor e alterar esses valores. Se a gente altera os valores de referência, a gente perde todo o fio da meada, por assim dizer, do vetor, né? A gente não vai saber onde a gente está, quais são os nossos limites máximos e mínimos do vetor. Por isso que a gente passa isso como parâmetro para outra variável, para a gente poder manipular as outras variáveis, certo? Então o nosso x aqui, ele vai ser um dos pivô, ele vai ser o nosso pivô do programa, certo? Então a gente vai pegar no vetor a gente vai pegar o limite inferior e o limite superior, divide por 2, e a gente vai pegar aproximadamente na metade do vetor um valor aleatoriamente. O que a gente vai fazer com esse valor aleatoriamente na metade do vetor? Dentro desse while aqui, parece que não tem nada aqui dentro, mas ele faz muita coisa mesmo. Dentro desse while, a gente vai pegar esse valor de x e a gente vai categorizar ele em duas partes. A gente vai colocar todos os valores menores que x à esquerda e todos os valores maiores que x à direita de x, para que assim a gente possa ordenar o valor no final. E o interessante é que nesse if aqui e através desses outros dois whiles, a gente consegue trocar dois valores ao mesmo tempo. Então a gente vai poder fazer a troca de um valor ao mesmo tempo maior que está à esquerda por um valor menor que está à direita. Então lembrando que a gente sempre vai passar os valores menores do que x para a esquerda e os valores maiores do que x para a direita.
Se isso estiver invertido, esse if já faz essa troca dupla ao mesmo tempo. E isso é uma das partes que esse algoritmo se destaca dos outros. Enquanto os outros vão fazer apenas uma troca por passagem no vetor, esse sistema já faz duas trocas. Então, automaticamente, a gente já ganha metade do tempo comparado com outros algoritmos, né? Como eu expliquei, esse printf é apenas para impressão e aqui começa o pulo do gato do sistema recursivo. Então, a partir do momento que a gente faz a primeira vez e separa todos os valores maiores à esquerda e todos os valores menores à direita, a gente vai passar agora, olha só, prestem bem atenção, a gente vai passar à esquerda e a gente vai passar J. E olha só que interessante, J a gente já manipulou ele aqui. Esse valor não é resetado depois que ele sai do while. Então a gente não vai passar para a nossa função recursivamente o vetor inteiro. A gente vai passar uma parte desse vetor que ainda não foi mexida. Então a gente vai passar a parte esquerda para a gente poder fazer isso de forma recursiva e, consequentemente, posterior a isso, a gente vai passar a parte direita do vetor e automaticamente já finalizando o nosso programa. Olha só que curtinho esse programa. Apenas pouquíssimas linhas aqui. Parece assim, muito mágico isso que a gente está fazendo, às vezes é mesmo na computação, mas vamos explicar isso passo a passo aqui através de um exemplo. Então, vamos compilar o nosso código. Está aqui o nosso código. A gente já vai inserir uma lista de valores aqui que está desordenado de forma aleatória. Então já vamos dar Enter. E olha só, essa já é a primeira passagem do nosso programa. O que ele já fez nessa primeira passagem? Olha só que interessante. Vamos comparar aqui o vetor inserido com o vetor já da primeira passagem. Então, nessa primeira vez que ele passa nesse while aqui, ele já executa algumas trocas. Então, o que a gente pode ver? Que o nosso x selecionado foi o 3. Então, o 3, que está mais ou menos na metade do vetor, ele foi selecionado. Então, o que a gente vai fazer na medida que o while for passando? A gente vai trocar todos os valores maiores de x, que é o 3, que estão à direita, a gente vai passar para a esquerda, e os maiores que estão à esquerda, a gente vai passar para a direita. Beleza, então vamos lá. Olha só, a gente vai entrar nesse primeiro while, então. Então a gente entrou aqui, passou todos os parâmetros, e já vamos cair no nosso primeiro while. I é menor ou igual a j? I é menor ou igual a j, porque a primeira vez que o vetor entra, ele vai ser 0, e como j a gente preencheu o nosso vetor, j não é 0, então j já é maior do que 1. Então I já é maior ou igual a j. Então a primeira passagem do vetor já é válida, a gente já entra aqui. Então vamos para o segundo parâmetro. A de I. O nosso I, a primeira passagem é 0. Então o primeiro valor que a gente seleciona aqui é 19. 19 é menor do que x? Não, 19 não é menor do que x. 19 é maior do que x. Então, ele nem vai entrar nesse primeiro while aqui. A gente já esbarrou na nossa primeira condição, beleza? Agora, a gente vai entrar na nossa segunda condição. AJ. AJ. Quem que é J? J é o nosso final do vetor, o nosso último elemento do vetor. Então, quem que é o nosso último elemento do vetor? O último elemento do nosso vetor é 17. 17 é maior do que x? Opa, 17 é maior do que x, mas a gente precisa verificar o limite do nosso vetor. A gente está na posição certa do nosso vetor? J é maior do que esquerda? Esquerda é o início, então J, que é maior do que zero, porque ele entrou nesse primeiro while, é maior do que a esquerda. Então, beleza, entramos novamente dentro do nosso while. O que esse while vai fazer? Ele vai tentar encontrar em qual posição da direita de x tem um elemento que é menor do que x, que não deveria estar em x. Por isso que ele vai ficar percorrendo a direita de x e não está fazendo nada, porque ele só quer achar a posição onde tem algum elemento que é menor. E onde que está essa posição? Aqui, ó, esse 2. Então ele vai fazer esse while aqui, vai recursivamente diminuindo j, 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 diminuindo até chegar no 2. Ele fala assim, opa, aqui já não dá mais, porque a de j é menor do que x, então eu vou sair. Saindo dessa posição, a gente precisa conferir onde que as nossas variáveis estão. Então vamos lá, j é maior ou igual a i? Beleza, porque senão a gente não estava nem dentro desse while. Tranquilo?
Então, como a gente encontrou já dois elementos que não deveriam estar nas suas posições, nós podemos trocar um pelo outro, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai salvar num arquivo, numa variável temporária, a posição, a primeira posição, né, AI, e a gente vai passar a posição J, que é o 2, para o AI. O que é isso? A gente vai trocar, reparem bem, 19 com 2. É basicamente isso que a gente fez na primeira passagem. Olha só vocês, na primeira passagem que a gente já faz do nosso programa, nós já executamos duas trocas. Olha como é que funciona a eficiência desse programa, beleza? Então vamos para a segunda passagem. Essa foi a primeira passagem. O que vai acontecer na segunda passagem? A gente não resetou os nossos parâmetros. Então, olha só, no final do if, a gente vai andar uma casa com i e andar uma casa com j. Nós precisamos prestar bastante atenção nisso, porque essa é a condição do nosso while. Ver se a gente já percorreu de trás para frente e de frente para trás, ver se eles estão na mesma posição. Se eles estiverem na mesma posição, nós já percorremos as duas metades do vetor, então não faz mais sentido a gente entrar dentro desse while, beleza? Então vamos para a nossa segunda passagem do Quicksort. Então, aqui a gente tem a segunda passagem. Vejam bem que aqui o x não muda. Beleza? Então, a gente está dentro do while ainda. A gente não chamou recursivamente a função. A gente está separando ainda todos os parâmetros à direita e à esquerda de 3. Olha só, nesse momento, a gente já fez uma substituição aqui muito estranha. Olha só, por que o 3 já entrou dentro da função, sendo que a gente não tinha passado ele ainda? Porque à direita de 3, todos os elementos já tinham acabado. Então, vejam bem, nessa passagem aqui, quando ele faz essa primeira troca, não tem elementos mais à direita de 3 para a gente poder trocar. Então, o que a gente faz nesse momento? A gente tem que inserir o 3 no lado esquerdo, porque não tem como mais a gente fazer essa troca. Então, automaticamente os limites vão mudando dentro desse while, e a gente faz a troca do 3 pelo 12. Então a gente vai pegar um valor maior do que 3 e jogar ele para a direita de 3. Beleza? Então vamos lá, para a próxima passagem. Olha só que interessante essa passagem. O 3 já está aqui. Ué, mas se o 3 já está dentro do vetor, por que eu ainda estou continuando a fazer essas alterações? Veja bem, o 3 ele é um parâmetro de decisão. Ele não é um parâmetro final para a gente sair do while. Quem que é os nossos parâmetros finais para sair do while? I e J. Então a gente só vai sair do while quando I e J se cruzarem, passarem de um pelo outro. Como é que eu sei que I e J ainda não se cruzaram? Porque, veja bem, a primeira troca que nós fizemos foi com 2 e 19. Então, o meu J estava nessa posição aqui e o meu I estava nessa posição. Então, eu ainda irei continuar fazendo essas alterações até que o meu I esteja aqui e o meu J esteja nessa posição, por exemplo. Então, nessa passagem aqui, a gente fez essa troca de 3 com 12, certo? Então a nossa posição do I está aqui e a nossa posição do J está aqui. A gente ainda vai fazer mais uma passagem, que é essa passagem da troca do 0 para o 15. Mas olha só, mas por que ele trocou 0 por 15? Porque 0 é menor do que 3. E independente disso, a gente vai jogar todos os elementos menores do que 3 naquela posição que 3 estava, para a sua esquerda, certo? Então a gente vai fazer a troca novamente de 0 por 15, ordenando assim melhor o nosso vetor. E aí, agora sim, a gente vai sair de 3 e pegar uma nova parte do vetor. Só que, vejam bem, quando a gente finalmente sair do while, a gente vai cair nesses dois ifs aqui embaixo, que são a forma recursiva do nosso negócio. Vou até subir eles aqui para ficar mais fácil a gente ver. Vou minimizar esse for aqui, que é o for do print, só para a gente ver o nosso código por completo, beleza? Então vamos lá. Aqui eu vou dar um Enter, mas olha só que interessante. Nós passamos, na primeira parte do if, a metade do vetor somente. Nós não passamos o vetor inteiro. Então a nossa esquerda ela continuou sendo 0, mas a nossa direita ela não é mais o final do vetor, ela é j. Mas como j
a gente parou ele nessa posição 15, que foi a nossa última troca, então a gente vai passar apenas esse subvetor para o próximo while, certo? Por isso que ele pegou o 3 novamente, porque olha só, o 3 está na metade do vetor. Então ele vai fazer a reordenação toda de novo. O detalhe é que já está ordenado esse vetor, né? Então todos os valores à esquerda já estão, todos os valores menores que 3 já estão à esquerda e todos os valores maiores que 3 já estão à direita dele. Beleza? Aqui a gente, depois que ele faz esse while, ele entra de novo nesse if e a gente passa novamente dentro desse mesmo if aqui. Por isso que agora deu 2, porque ele pegou só esse pedacinho aqui, ó, só esses 3 elementos. Porque a nossa esquerda ela continua sendo zero, né? Porque o nosso left, como eu falei no começo, a gente nunca vai mexer nele para a gente ter sempre noção de quais são os nossos parâmetros finais, né? Mas aí a nossa direita ela passou a ser J, né? Que a gente, como a gente não fez nenhuma a alteração aqui, a gente não andou, a gente vai diminuir uma casa de J apenas e fazer novamente essa passagem. Então a gente faz com 2 agora. E olha só interessante quando a gente faz com 2. Ele já faz a troca e já deixa o nosso vetor já semi-ordenado. Então a nossa parte esquerda do vetor já toda praticamente acabou. Porque a gente vai fazer esse primeiro if, a gente vai sempre ordenar o lado esquerdo por completo. Enquanto o J for menor que a esquerda. Beleza? É o que diz esse if aqui. Só assim ele vai continuar chamando recursivamente o programa. Então, recursivamente, recursivamente. Só assim que quando o J for maior que a esquerda, isso significa que quando a gente fizer todos os elementos da esquerda, a gente vai passar vai poder passar para a direita do vetor. E é isso que a gente vai fazer na próxima passagem agora. Então, olha só, a gente saiu da esquerda, agora a gente vai fazer todos os elementos à direita do vetor. Então, começando com 8. O primeiro elemento selecionado aqui foi 8. Só que a gente não tem que olhar essa lista. Essa lista já é da primeira passagem. A gente passou essa lista aqui de cima, ó, de 15 até 17. Então, 8 é o nosso termo mediano. O que a gente vai fazer? Vai fazer tudo de novo. Vai jogar os valores maiores que 8 para a direita e os valores menores que 8 para a esquerda. Então, vamos lá. Vamos ver as passagens aqui, como vai ficar. Então, vamos lá. Primeira alteração aqui ele já 8 é o menor valor, então 8 já foi para a esquerda completamente. Mas como o 8 estava na mediana do vetor aqui em cima, ele fez a troca com 15. Então olha só, o nosso I vai estar nessa posição e o J nosso vai estar nessa posição daqui. A gente vai ter que fazer mais algumas passagens para poder sair do while, né? Que o parâmetro de parada do while é enquanto o i for menor ou igual a j, certo? Então vamos fazer mais algumas passagens aqui. Beleza, a gente já fez mais uma passagem. Como o 9 estava. A gente já tinha passado com o nosso j por aqui, por isso que ele não foi pego e não foi alterado nessa primeira mudança. O nosso j estava nessa posição e o nosso i estava nessa daqui. Então a gente vai continuar daqui para cá e daqui para cá. Por isso que o 9 ficou fora. Mas aí a gente direita novamente, né? Só que aí dessa vez a gente não passa mais o nosso 8, a gente vai passar o nosso 15, né? Que está aqui na metade do vetor de novo. Então a gente vai pegar o 15 e vai jogar todo mundo para a esquerda e todo mundo para a direita. Então vamos fazer mais algumas passagens aqui. Se aparecer alguma coisa diferente, a gente dá uma comentada, né? A primeira aqui ele não fez nenhuma alteração, porque todo mundo que é maior já está à direita, todo mundo que é menor já está à esquerda. Então ele vai fazer novamente. Aí olha só que interessante agora. Ele pegou o 12. Nossa, mas por que ele pegou o 12? Porque a gente não passou o vetor inteiro, a gente passou a esquerda do vetor. A gente passou a esquerda do vetor para ser ordenado, somente a esquerda. Então a gente pegou o 12 aqui e ordenou esses 4 elementos dessa parte. Então a próxima passagem aqui, a gente vai ordenar a direita do 15, certo? Então vamos lá, vamos fazer mais algumas passagens aqui.
Então agora a gente pegou 96. 96 é a metade do vetor à direita, que é a metade do vetor à direita de 15. Então aqui a gente vai ter a ordenação do vetor à direita, né? E aí o nosso vetor está praticamente ordenado. Então a gente passou à direita novamente, só esses três elementos aqui, e aí ordenamos somente esses três elementos e já finalizamos o nosso vetor. Então aqui a gente já vai imprimir um vetor ordenado, certo? Então esse aqui é o nosso vetor ordenado certinho. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui, precisando. Alguns links dos vídeos que eu utilizei vão estar na descrição do vídeo. Fiquem bem e espero que todo mundo passe final do semestre aí. Até a próxima.